Boa tarde! Boa tarde! Sejam bem-vindos ao Poligócio. Eu sou a Tiana. Eu sou a Bela e estamos começando mais um bate-papo lives e trocas com vocês. Hoje a gente vem trazer um tema um pouco diferente, off do mundo do poli, mas tudo a ver com o poli, porque a gente empreende no poli, né, Tiana? Então a gente vai falar sobre empreendedorismo e a gente vai contar uma história muito curiosa de como a gente se conheceu. Então, acho que eu vou resumir minha história, depois você resume a sua, da vida de empreendedora, que a gente vai seguindo o nosso baile. Bom, eu comecei a empreender quando, assim, oficialmente, fazendo doce. Eu acho que isso foi em 2015, mais ou menos. Aí eu gostava de vender brigadeiro, bolo, cupcake, fiz curso no Senac de confeitaria e tudo mais. Só que um determinado momento da minha vida eu cansei porque precisava ter muita paciência, vou ser muito sincera. No final eu só vendia brownie, que era prático, cookie, que era prático, brigadeiro no copinho, que era prático, e naked cake, porque eu não tinha muita coisa para fazer. E acho que assim, fui atleta, acho que você atleta acaba que você não deixa de ser empreendedor também, né? É o meu empreendedor, vamos falar. Tu tá fazendo estranho aqui. Tô também eu tava enrolando. Não, fazendo isso. Mas continua falando. Eu fui atleta e tal, deixa eu fazer um pequeno empreendo nesse sentido, porque a gente ali, através de resultado, você ganha dinheiro, através de pódio, de ranking, de mídias e tudo mais, então não era CLT nem nada assim. Tinha patrocínio, tinha que correr atrás de patrocínio, que eu acho que não deixa de ser uma forma de você empreender, sim, e buscar. Você só tá produto, né? E acho que e aí, em 2019 a gente abriu o Poli Carioca. Em 2020, mais ou menos, ou 2019, na mesma época, eu entrei em sociedade no Mobile Shopping. Eu já saí dessa sociedade. E aí, atualmente, eu vou de sócia em quiosques multifranqueados em donos. Com meu irmão e o meu tio. Essa é um pouco do meu resumo. Aí tem a resenha, que também não deixa de ser empreendimento. Nossa. Agora você vai na casa. É, vamos lá. Eu sempre pensei que eu ia ser empreendedora, né? Eu acho que eu vim de um pai empreendedor. Então, essa ideia é muito natural, né? Eu sou filha de empreendedora e de uma funcionária pública. E eu nunca tinha vontade de seguir a carreira que a minha mãe seguiu. Eu sempre tive muita vontade de seguir o que meu pai seguiu. Então, assim, desde o início, quando eu era CLT ainda, eu via a CLT como um caminho de aprendizado para quando eu fosse ter a minha empresa. E aí acabou que em dado momento, a construtora que eu trabalhava, né, na época eu era uma arquiteta praticante, hoje eu sou uma arquiteta não praticante, estavam acontecendo muitas coisas que eu não concordava. E aí, na época, meu pai tinha uma empreiteira, ainda, né, ele já fechou a empreiteira, tá aposentado. E aí eu falei pra ele, rapaz, eu vou sair, vou pra outra empresa, vou procurar trabalhar com tipo de obra, vou ver se vai diferente. Ele, você já tem que trabalhar comigo, então. E aí acabou que eu antecipei um pouquinho meus planos, né? Eu fui trabalhar no. E aí, pouco tempo depois, apareceu a oportunidade de virar franqueado, só que era em outra rede, né, de franquia, na Subway. E aí a gente acabou de. E aí a gente acabou adquirindo loja, tudo acabou que quem ficou mais de frente das lojas fui eu. Até porque na época a empreiteira do meu pai estava numa fase de transição, né? Então acabou que eu fiquei de frente das lojas, ele ficou de frente das lojas. Durou 5 anos essas lojas. Acabou que depois a gente vendeu. E aí foi justamente quando a gente vendeu as lojas que rolou aquela dúvida, né? Tipo, o que eu vou fazer agora na minha vida? Nossa in and out da live. Ai, gente, que gostosa. O café ficou até mais gostoso agora, olha só. É o cheiro, é o cheiro. Você cagou, não vai fazer entendeu muita coisa me consagrando toda a minha vida. Nesse vídeo. Gratidão. Hoje não vamos derrubar. Tudo certo. Com vocês, Alandas. Maravilhoso. E aí acabou que nessa fase, né, que a gente vendeu as lojas, tudo, o meu pai também estava fechando a empreiteira, né, tava na fase de se aposentar. E aí tem naquela assim, meu Deus, eu já tô marcada não praticante há 5 anos, já tô afastada do mercado. O que eu vou fazer agora? E aí apareceu essa peça corta.
A gente já fazia aula de bodybuilder, né? E aí Ai, verdade, eu achei que você ia contar a história indicaram de o voo pra ela. O primeiro ano, gente, foi incrível. Aí eu Vocês, fiz o voo, foi incrível, arrasamos. Aí no segundo ano ela pediu de novo. Ai, olha lá, carinha da tela de volta. Ai, ela pediu meu bolo. Aí o bolo solou. E eu entreguei Ninguém mesmo assim. comeu. Mas pelo menos o resto era gostoso, gente. O brigadeiro O do gel. brigadeiro tava bom, o resto tava bom, era só tirar a parte de baixo. É isso. Mas brincadeiras à parte, acho que isso aproximou a gente na época. E aí surgiu a oportunidade. É, gente, eu falei assim, gente, pra vender doce não dá, então vou dar outra profissão pra essa menina. E funcionou. Spoiler. Ó, Não, mas era brincadeiras à parte. E aí, cara, cara, olha só que tudo que elas cara, podem fazer fazer. de seu momento em que, acho que assim como a Xana, eu não tenho família empreendedora, mas eu nunca quis ser uma CLT. Eu acho isso muito engraçado, porque eu nunca me vi trabalhando no escritório, por mais que eu estou diversas profissões, né? Mas assim, sou administradora de formação, então provavelmente seria um computador, uma cadeirinha, arrumar usada, uma roupa bonitinha, entendeu? Essa coisa chata que eu não tenho suporte. Gente, bota essa dela sentada 2 horas no mesmo lugar, fala Então não fica. Ela vai embora. Eu te demissão de todo mundo dos empregos. Mas calhou de ser um momento em que eu sabia que eu acho que eu queria trabalhar com pole, eu queria trabalhar com atividade física, e eu já dava aula, e aí, tipo, acho que para crescer no mundo do pole, uma possibilidade é estúdio, uma possibilidade é carreira internacional barra nacional, mas se você tem que abrir mão, e na hora que eu botei tudo na balança, o estúdio fez mais sentido. E aí, calhou do seu momento em que eu também estava nessa transição. Eu não botei nada na balança, gente. De Eu vida. parecia uma doida querendo abrir uma empresa comigo. Eu falei, nossa, eu gosto dessa doida. Não... Achei uma corajosa. Mentira, foi assim não, porque tem um pouco mais de errado. Um dia a gente compra os detalhes. Não, gente, é porque assim, pra você ter uma empresa com alguém, você tem que estar muito alinhado com essa pessoa. É, não só em questão administrativa, mas também de valores, de dia a dia, de como lidar com as pessoas, de como você enxerga as coisas. E assim, eu já era líder da Isabela, mas o Poli Carioca aproximou muito mais a gente. Sim. E assim, foi um presente o que eu descobri da Isabela depois do Poli Carioca, sabe? Então, assim, É que foi. fofo, né? Que fofura, é muito de É porque aquela mistura, assim, eu já tinha ideia de onde eu tava pisando, mas quando eu pisei, tu entendi, sabe? A gente vai, a gente confia, mas quando a gente conhece a pessoa a fundo, a gente fala, cara, ainda bem que eu vim, né? Tipo assim. É tipo isso. Tipo, a gente já tinha trabalhado em eventos juntos, a gente já tinha dividido o quarto, a gente sempre falando como a gente escovando o dente juntas, no espelho. Então, assim, Até porque, apesar da gente família empreendedora, meu pai sempre falou que você tinha que empreender, você tinha que abrir empresa com família, que não dava pra abrir empresa com amigo. aí Então, eu tirou a família, pronto, resolvido, Inês. Cadê? Nenezinho, pra falar pra ele. então acabou que eu já tinha essa crença. Então, graças a Deus, a Bela quebrou ela também. E assim, acho que falando agora um pouco mais de empreender é dias e dias, né? Não, tá Ah, tá aí? A gente voltou pro teste, gente. Não, dias e dias. Eu acho que não é um tudo romântico. Eu sei que muita gente vê a gente 2 horas da tarde, sei lá, em casa, Pra ninguém tá 10 horas da noite. ou indo na praia, tirando um cochilo, tipo, sei lá. E ninguém vê que a escola abre às 7, que a escola fecha às 10, que a escola não é só o garão, é uma forma É o mais difícil das pessoas entenderem, né? que tem toda uma coisa por trás. E eu acho que todo mundo que empreende, eu costumo falar que a gente trabalha 24, nossa escala é 24/7, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Férias, raríssimo se você conseguir se desligar 100%. A gente trata fora em verão como nosso filho, né? Então acho que isso tem esse apego também. Então, assim, você nunca vai ser na sua. Não só o Mori Carioca com o filho, como todas as pessoas E frequentam Mori Carioca. Carioca, exatamente. Acho que quem é pai, quem é mãe de pet, que é assim, sabe que é difícil você de se desligar, nem que seja pra falar, oi, tá tudo bem? Então, assim, até quando a gente tira férias, rola um. Ih! Aí ela nos bobos da outra. Para de fazer férias. Aí os nossos fidedignos maridos e namorados falam, mas eu não gosto de férias. Fazer férias, solta tudo total. Olha, você faz ouvir a voz da Isabela. Mas eu acho que empreender essa montanha-russa. Eu sei que quando a gente vai começar. E falando assim de montanha-russa, eu acho que pelo menos uma diferença que tem, que pelo menos que eu senti, né, eu já vi sempre, é que quando você é CLT e você tá fazendo merda, você tem alguém pra vir te montar que você tá fazendo merda.
E aí te dá tempo de quê? Consertar a Ou merda daí que você você tá dá as fazendo. consequências da merda, né? Tipo, nos outros casos. Sim. Mas assim, se tem alguém pra te contar que você tá fazendo merda, e dá tempo de você melhorar a merda, então o seu salário continua batendo. Vai favorização desse O problema é que quando a empresa é sua, não tem ninguém pra te contar. Porque quem tem pra te contar? O teu cliente. O problema é que o teu cliente, ele não chega pra você e fala, você tá fazendo merda. Ele para de te dar dinheiro e sai da tua empresa. E aí, você descobre que você tá fazendo merda, então não manda pra pagar sem receber dinheiro. Se fudendo. O Barata falou, essa de não aguentar mais ouvir a voz uma da outra é recíproco. Eu sei. O Beto também não aguenta mais essa voz. O Matheus, ele olha pra mim e ele fala: Por que você tá escutando áudio da escola? Tem 2 minutos que vocês estavam juntas na escola. Eu falo, eu sei, mas aí pra explicar que às vezes é áudio de pessoa física, né? Áudio de pessoa Pois é, escola. mas aí só tem que eu falo, gente. Eu nem ficar falando de vocês. Amei. É, Exatamente mas isso. eu acho que quando eu, pelo menos assim, eu sempre tive muita coisa na minha família pra começar a empreender. Seja no doce, seja no pet shop, ou seja no poli. Isso, acho que eu também, eu sei que tem Eu acho que é fundamental, É, faz toda a diferença. Eu falo com a pai zeladora aqui da escola, né? Porque qualquer coisa que acontece. Pô, teve um dia, logo depois da pandemia, depois eu acho o vídeo pra vocês mandarem no recorte. Um pé d'água, a escola inundada, vinha eu, o chão, meu pai, o pai dela de máscara. E assim, é escola alagada, caindo água por tudo quanto é jeito. E o meu pai e o pai dela pegando balde, silvertape, toalhinha. A gente montou um negócio com uma madeira pra poder sustentar o balde, pro balde pegar a poda e entrando água por baixo do piso. E o piso estufou e nunca mais foi o mesmo. Gente, isso tá parecendo caótico, foi mais, tá? A gente A gente sempre tá precisa exagerando. tudo da época que era da nossa lounge, a gente teve que botar tudo pra dentro da saco. Foi assim, puro suco do caos. Eu botei esses vídeos, a gente bota nos recortes da live pra vocês verem. Chovia dentro dos pontos. E aí, tipo assim, é isso. Os nossos pais estavam aqui, firme e fortes, ajudando a gente. Quando a gente estava expandindo também, que a gente tinha um evento pra ir, eles ficaram aqui ajudando. Quando a gente faz o nosso evento, eles participam, eles dão, minha mãe fica na bilheteria. Gente, tia Lídia é um famoso. Ele traz ajuda na infraestrutura, puxa a barra, pega, vai, leva, desmonta, participa. Então, assim, acho que isso faz muita diferença. Mas Deus também, mas Deus também. Vamos usar Meu irmãozinho também fica na bilheteria, me atura meus outros. Mas assim, eu acho que quando você quer começar a empreender, vai dar medo, você vai ficar insegura. Gente, se não tem medo, tá errado, né? Porque é uma coisa que é importante pra você. Mas é normal, não? Acho que assim, é normal, é cuidar disso, ou na terapia, ou como vocês acharem mais legal, mas assim, cuidar disso pra não deixar que isso te trave, né? Sim, porque medo sempre vai ter, né? Sim. O negócio do empresário que você acorda todo dia, você sabendo como é que você vai pagar as contas no final do mês. Mas tem o medo que te paralisa e tem o medo que te incentiva. E eu acho que é aí que faz diferença, É. né? E aí a gente veio, depois desse super resumo, cara, acontecendo uma coisa rápida e já não foi, a gente veio falar, então chamar essa live vai ser sobre isso. É como empreender, começar a empreender, o que realmente é necessário, como você tá bem de saúde física e mental ajudam, né, influenciam sempre sendo na... Ajuda 100% no empreender. E aí, comenta aí, se vocês já pensaram em empreender ou se vocês já empreendem. E se sim, calma aí, eu vou lavar rapidinho. Caraca, ele tem uma biquinha. Ai, bonita essa cunha. É pra ler? É. Esse é mais assim, bonitinho, vai dar bem. Gente, ela não tá muito bonita. Ai, eu tô, né? Quando eu fico triste, normalmente eu fico assim, tudo mais. É artista. Isso, Bota isso. sentimentos no papel. Exatamente. Enquanto a Isabela sumiu aqui, ó, eu vou ler pra vocês o poema que ela me botou aqui. Ó, até aproximar o microfone. Poema da Luz. O que é empreender de verdade? Empreender não é ficar rico rápido. Trabalhar pouco ou não sentir medo. Não mesmo. Empreender é resolver problemas, tomar decisões com medo e aprender constantemente. Fale sobre... Ah, não, você tem preciso falar, né? Acabou a poesia. Isso. Tá, a gente vai falar agora. Síndrome de impostor, comparação e autocobrança. Isso aí. Aí tem que remeter essa parte, aquela live que a gente falou sobre o problema, né, psicológico das comparações, das pessoas. Você empreender isso. É aquela coisa, a gente sempre acha que a grama do vizinho tá mais verde, que a Isso. você podia tá melhor, que você podia estar fazendo diferente, podia estar fazendo melhor. E além de achar que você podia estar fazendo melhor, você acha que tá todo mundo fazendo melhor, menos você.
E eu acho que é daí de que começa o início do fim. A gente leu aqui Eu li um poema aqui o da poema do Luiz. e aí depois chegou eles e falam sobre o síndrome do impostor. Acho que parece não e lá. Show. Agora porque eu vou me rede social, agora vai. Vocês estão falando sobre a síndrome de impostor, comparação. Isso. Acho que é o que um pouco que a Tia falou, no sentido de você achar que o do outro tá melhor, né? E até eu vejo muito isso também, quem é CLT que fala que tem muita vontade de empreender, porque acha que empreender traz uma liberdade muito maior. E às vezes quem empreende também fala, tipo, eu queria muito ser CLT, mas assim, eu acho que no empreendedorismo você tem que ter cautela, você tem que ter cuidado. A gente não sabe se a conta vai fechar no fim do mês. Isso é liberdade, né? Porque assim, tudo bem, eu não sou obrigada a acordar pra trabalhar. Você não acordar pra trabalhar, não tem dinheiro. Então, Escolhas. choices. Cada escolha é uma renúncia, né? Da desachar no conjunto. Mas assim, não, e eu acho que você estar alinhado com você, é você entender o tempo do tempo, como é que você entendeu? Dá tempo ao tempo, para as coisas começarem a acontecer, para as coisas, para aprender também com os seus erros, e acho que você não pode ser rude com você nesse sentido. E aprender que você abre uma empresa, não é no dia seguinte que ela vai pagar todas as suas contas. Você tem que estar preparado para o tempo de amadurecimento da empresa, né? E também pensar, não sei se quando está numa estrutura da parte de profissionalizar, você pode usar, né? No futuro, já começou. Não pode falar, mas pode falar. É porque eu não sabia se estava de acordo assim. Mas o TDH gritou agora, gente. Meu cérebro foi embora. Tá voltando. Mas, gente, o que eu tava falando? Meu Deus. De pagar as contas. Não vou pagar de conta. Volta na live, mentira. Vou dar continuidade, se lembrando, você interrompe. E acho que você não pode ser rude com você. Você tem que entender que você está aprendendo, que nem qualquer outra coisa, que vão ter dias e dias, vão ser secos, vão ter erros. Cara, entender o mercado que você está, a sazonalidade do mercado, se existe sazonalidade, se não existe sazonalidade. Entender o ciclo da sua empresa, né? Eu acho que isso conta muito, a gente já está no 6º ano, mas a gente passou por uma pandemia e pós-pandemia o comportamento do consumidor mudou completamente. Então, assim, a gente tinha uma rota calculada e a gente falou, caraca, mudou, sabe? Antigamente a gente tinha aula de 9h30 às 10h45 da noite e as turmas eram lotadas. Hoje em dia as aulas de 8h40, 8h30, tema pra lotar, né? E aí, umas 7 da manhã, a gente era lotada, nunca mais. Nunca mais lotou. Então, você precisa entender o seu cliente. Você precisa entender. Nós estamos localizados na Barra da Tijuca. Como é que é o cliente da Barra da Tijuca, né? O que ele preza, o que ele quer, o que ele não quer. E aí, por exemplo, eu não posso me comparar com o estúdio com a Zona Sul do Rio, porque vai ser diferente. O público é diferente, o mercado é diferente. Então, eu acho que uma coisa que você pode fazer com você é ter um carinho nesse sentido. Sim. E talvez se comparar muito mal, porcamente, com o seu eu passado, do tipo, olha, naquela época que eu fazia isso, dava mais certo. E aí entra isso, aí entendendo o mercado, entendendo o cliente, entendendo você, tá ligado? E você se comparar com aquele outro e tentar entender o contexto do outro, o seu contexto, para saber o que é válido nessa comparação. E agora eu lembrei que vai falar, gente. Eu tenho que dar diagnosticado, tá, gente? Meu Deus, bem claro. Apesar de estar sob efeito de avanço, às vezes as coisas fogem. Mas o que eu tava falando é que você entender que você abrir empresa, ela vai ter um tempo para amadurecer. Então, nesse início, não vai ser ela quem pagar todas as suas contas. Vai ser raríssimo você abrir uma empresa, então você sai, você deu sorte, pode acontecer, pode acontecer. Mas é improvável. Porém, pensem sempre em começar uma empresa já sendo uma empresa. O que eu quero dizer com isso? Abrir CNPJ, razão social, contrato de locação, colocar o nome da empresa. Se você alugou primeiro, depois, quando você abrir o contrato social, você colocar a locação no contrato da empresa. Jogar com as regras, né? Exato, jogar com a gente. INPI. E NPI, porque imagina, tu faz uma marca, a marca bomba daqui a, sei lá, 2, 3 anos, aí vem alguém e rouba o nome da sua marca. Tu trabalhou com pessoa. A gente, pelo menos, quando abriu o Policarata, a gente sempre entende. Jurídico, contador,
Contrato com tudo e com todos. Ai, mas eu amo fulana de paixão, sou amiga dela há 70 anos. Legal, vamos Justamente contrato. por isso ela vai assinar um contrato. A gente costuma falar que quem é nosso amigo mesmo respeita o nosso trabalho. Nossa, pai. Então a fulana é muito minha amiga, por isso. Justamente por ser contrato. sua amiga que ela vai assinar um contrato. Porque ela assinou 33 pontos. Então, e eu acho que a obrigação Ela é vai fazer tudo bem feito desde o começo, né? Pra não dar Exato. nada de com azar, pra não dar Exato. sorte com azar. Pra nada assim, é bonitinha, conforme constam das regras. Pagar quem tem que pagar. Ai, mas aí vai ficar mais caro, Se gente. teu amigo ele não entende que você precisa dessa burocracia toda, ele tá cancelando seu trabalho amador, entendeu? Não tá valorizando o trabalho. Então, assim, pois é. Mas é, É engraçado, porque quando a gente faz evento, quando a quando você é de gente. empresa, você vem que é teu amigo, né? Quando os seus pais faziam aula, quando minha mãe fazia aula, você fala, ai, mas eu queria fazer direto com os nossos pais. Minha mãe veio gravando fazer aula aqui. Meus pais também. Os pais deixaram também. Quando eles faziam alongamento, quando minha mãe fazia dança. Se nem a nossa mãe faz aula de graça, gente, viramos monstros agora. Chegou o cancelamento! A gente paga quando a gente aluga a sala pra dar aula particular pra uma pessoa, Né? pra, tipo assim, não faz sentido. Quando eu fui levar meu funcionário pra ir pra escola. Tipo, não, é zero sentido. Então, assim, e é isso, seja correto, né? Sim. Foi o que a Chan falou. Pesquisa, questão de casa social, registro, cartão CNPJ. Até porque no futuro isso pode ser muito necessário, ou não, mas assim, as atividades que a sua empresa pratica, até para ser um dia de fiscalização, você dá de acordo com isso, para não ter nenhum problema. Não adianta nada, você olha, botar aqui é uma escola de dança aqui, vender salgadinho e bebida e refrigerante, porque você vai ter uma fiscalização. Exato. É um barato que sai caro. Eles falam, não, eu vou ainda pagar mais um pecado, sei lá, mas um pouquinho por mês e no futuro você toma uma multa, não sei saber o quê. Alvará de funcionamento, alvará de bombeiro, seguro, contrato com o locatário, contrato com tudo que vocês possam imaginar. Tem um número registrado também. Guardem notas fiscais. A gente tem uma pasta que está entupida de coisa. A gente tem tudo que vocês possam imaginar. Todas as contas que a gente já recebeu, todas as correspondências, de tudo guardadinho. E é isso, eu sei que às vezes cansa, eu sei que às vezes a gente tá cansada, a gente manca, né? É Capenga. porque você tem que ser um funcionário e o chefe brinca o funcionário pra trabalhar quando ele recém voltagem, né? E, A questão é sempre essa. e assim, acho que é respeitar o seu dia, né? Nos dias que você tiver mais. Também se respeita, né? Se permite estar mais xoxinha. Entenda que a sua empresa vai ter que investir o que você é. 100%. Uma vez uma menina falou isso pra gente. Então, na cara do banco, Que a tropa a tropa é o reflexo do comando. Né? E é isso, a gente percebe. Quando a gente está mais animada, tudo vibra mais positivamente. Quando a gente está mais estressada ou mais desanimada, você vê que dá uma caída na forma geral. mas a gente entende, a gente também tem o direito de não estar bem 100% do tempo. Então a gente entende que essa situação também faz parte. Do processo. Exato. E assim, se você achar que é recorrente, você começou a empreender, mas tá recorrente, gente, super aconselho, se possível, terapia. Aí não tem dinheiro, cara, procura uma pessoa voluntária, tem vários lugares que trabalham com isso, porque vai fazer, vontade, né? vai fazer diferença na sua vida, sim. Oi, gente, eu tô colocando aqui um negócio na minha frente, porque eles estão de fora, né? Então, Ah, ela é tímida, ela faz polidense, mas ela é tímida. Então, entrando nesse assunto da Bela, eu queria deixar aqui o conselho duplo, né, de psicologia para todos. Sobre isso, a PUC oferece terapia por R$ 25. Então, você só precisa se inscrever diretamente pelo site da PUC, ou você liga lá no WhatsApp deles, você pode se inscrever para você começar a fazer terapia por R$ 25 com os alunos que estão se formando. E é incrível, eu já fiz, é muito, muito bom, fiz um período bem grande da minha vida, foi ótimo. Existe um outro projeto social que tem em 2 lugares aqui. Tem um na Zona Sul e tem um outro que é lá no Jacarezinho. E esses 2 lugares tem a Clínica da Família, que também oferece tratamento de psicologia de graça. O da Zona Sul, eu sei que tem a Clínica PG e acho que tem uma Vidigal também. Então, se você está precisando de terapia,
Tem muitas opções de terapia de graça, pelo amor de Deus. Procure um terapeuta e não fique chorando sozinha em casa. Porque chorar sozinha em casa, você dá vontade de comer muito chocolate doce, você vai ficar gorda. Muito, muito gorda, talvez com uma diabetes horrível, e você nunca mais vai conseguir levantar da cama. E comer doce de novo. Isso, e ficar nesse ciúme de comer doce e engordar e se sentir horrível porque você não tá saudável. Porque mesmo que você tenha um peso a mais, você pode estar saudável. Mas se você não está saudável, você vai ficar depressiva e nunca mais você vai sair dessa cama, vai ficar só chorando. E aí a saúde mental também, né? Ela é saudável mentalmente e fisicamente. Exatamente. E aí é aquilo que a gente até fala em outras lives de você cuidar do todo, né? Não é só cuidar do físico, nem do mental, nem do espiritual. É você cuidar do todo. Fazer terapia. Em resumo, eu faço terapia. Porque eu acho que, assim, empreender, pelo menos o que eu sinto, tem que você exige muita energia, demanda muito da gente. O Barata falou que na Unigran Rio também tem alguma coisa parecida, que com os alunos da psicologia. Então, é pesquisar, gente. Se vocês pesquisarem direitinho, quem trabalha em SLD e tem plano por conta da empresa, também tem terapeuta que atende por plano. Então, assim, eu acho que é puxar e vai. Mas acho que a atividade física, autoestima, é tipo atividade física, eu acho que empreender exige energia, né? Eu acho que o empreender é a constância, é a disciplina, que a gente até já falou em outras lives sobre disciplina de treino, disciplina na rotina, as constâncias de sempre estar ali. Se você não viu nossas outras lives, aproveita esse momento para ir lá depois dessa, então corre. Mas a gente fala bastante sobre rotina, dia a dia, constância, disciplina de treinos, metas, objetivos, como você pode trabalhar com ferramentas para que você tenha essa constância para chegar nos seus objetivos. O conceito assim é mesmo, independente se é para atividade física ou para ritmo de trabalho, né? Porque é a mesma coisa. E aí eu acho que entra no lumen que a gente já até falou também em outras lives, a gente pode trazer em fevereiro talvez uma pessoa, um psicólogo ou psicóloga para conversar com a gente sobre. A gente sabe que a atividade física libera um monte de hormônio no nosso corpo, e esses monte de hormônios fazem com que a gente melhore na autoestima, melhore a nossa confiança, reduz a nossa ansiedade. Às vezes tem gente que usa a atividade física como uma válvula de escape. E às vezes você não atinge. Eu sou assim no banho. Eu entro no banho, eu tenho 77 mil pensamentos e ideias. Aí eu decido sair meio do banho e mandar áudio pra essa aqui. Por que eu tava tomando banho? E eu pensei nisso, pensei, mas tem um momento que a minha cabeça parece esvazia pra entrar coisa, porque quando você entra no dia, na rotina do dia a dia, gestão tem tempo de parar. É quando eu paro, né? E aí eu acho que é uma cadeia, né? A atividade física puxa melhor o autoestima, que puxa melhor que você querer se cuidar, que você vai. E aí você entra num ciclo positivo, né? A engrenagem começa a girar para positivo. E atividade, quando a gente fala de atividade física, a gente fala de qualquer coisa, né, Chave? Eu acho que sim. Caminhar na praia, andar de bicicleta. Tem tempo que eu não faço isso, mas às vezes quando eu tô com a cabeça muito colada, eu vou andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta, Não tinha isso, não. mas eu queria um Tem bicicleta? Não, a gente rouba perto de carro. Itaú, é. A Isabela é ótima pra ensinar as coisas pra pessoa, gente. A Isabela grita e as coisas acontecem, sabe? A Isabela, ela tira as coisas muito bem. Alguém caiu pro lado de lado, tá? Por favor. Fala! Mas daqui a pouco uma vez vai falar assim, ela fez a cabeça na sofá. Vou começar a comer. Mas eu acho que a atividade física, gente, é tudo. É qualquer coisa que você movimente seu corpo. Ai, mas eu não faço, eu sou sedentário, eu não faço atividade física há muito tempo. Começa devagar, né? Às vezes, gente, hoje em dia na internet tem tanta coisa que você consegue pegar com acesso assim fácil, sabe? Pilates para iniciantes, Pilates para pessoas acima de 60 anos com diabetes iniciante. Com certeza vai ter algum vídeo, alguém que vai ter feito algum. Nem seja um canhão, quando você começar a conhecer a modalidade, né? Pra ver se vale a pena. É pra ver se você gosta, se você não gosta. Faça validência também, validência é uma ótima atividade física. E aéreos. Mas eu acho que falando de empreender e aí o filósofo é tipo, seu corpo acho que é o seu primeiro negócio.
Assim como você investe no seu negócio, você tem que investir no seu corpo, né? Sim. Assim como você investe na sua empresa, você tem que investir. Você vai morar o resto da vida. Você precisa investir no seu corpo, você precisa investir no seu cérebro, em conhecimento, em estudo, né? Tipo, em atividade física, E Isabela, então, leu os 3 livros. Eu acho incrível. trouxendo os livros. E aí agora a gente quer saber de vocês quem se sente bem melhor quando se exercita, mentalmente falando, da galera. Não estou falando fisicamente pra gente se sentir cansado, né? Mas mentalmente falando, comenta aí se vocês se sentem melhores quando vocês se exercitam ou não. Às vezes tá Tem sentindo, diferença, né? mas sente uma diferença. E acho que é isso. Agora a gente vai voltar um pouco para a questão de como começar a empreender. E acho que não tem muito mistério. A minha opinião é essa. Para começar a empreender não tem muito mistério. Vai no que você, as suas habilidades, as suas experiências, os seus conhecimentos. Não tem certeza, dá uma estudada, dá uma aprofundada, não precisa ter pressa. Não precisa pular com os 2 pés, né? Não precisa pular com os 2 pés. Às vezes tem como fazer testes, tipo, sei lá, eu quero vender cookie. Ao invés de eu fazer 50 cookies, eu faço 2. Aí eu dou pra um e dou pra tchau. Falo, ei, gostaram? Porra, ficou bom? Pega o feedback. Pô, ficou bom. Aí eu faço 3. Ah, começo, sabe? Eu acho que assim, Até porque é o que a gente já falou, né? Você tem que entender que a empresa ela leva um tempo para amadurecer. Então, o que acaba acontecendo às vezes é você ter que ficar com um pé na empresa e outro pé na CLT para você conseguir fazer um com o outro. Exato. Até você conseguir estabilizar no outro. Isso é super comum também. tá. E aí eu acho que é aquilo. Pegar um você tendo um. E aí eu vou ser bem coach de tradução, porque foi o que eu estudei. Todo cliente tem uma dor. Não tô falando dor física, tá, gente? É dor, dores. É você entender como você consegue ganhar dinheiro, o que seu cliente pagaria para você resolver essa dor. Ah, por exemplo, eu preciso fazer minha unha, então eu vou pagar para alguém fazer a minha unha. Qual é a minha dor? A unha mal feita. E aí entra em vários. E assim, tem gente que pode sair da casinha, né? Porque tem várias ferramentas, várias formas, várias dores que as pessoas têm. Às vezes a dor da pessoa não vai, a minha dor não vai ser da Joana, ela tem um consumo, eu tenho outro consumo, ela vai ter outro, você aí vai ter outro tipo de consumo. Mas eu acho que é isso, é você pegar o que você é bom, tentar entender como isso pode ser uma resolução da dor de alguém. E aí começar a trabalhar em cima disso. Exato. Não só focar no que você é bom em fazer, mas em como isso vai servir para o outro. Que é justamente essa questão da dor que a Bela falou. E aí é entender o seu público. Às vezes você vai trabalhar mais com a qualidade, às vezes você vai trabalhar mais com quantidade. Vai de acordo com o seu produto, com o seu público. Assim, tem gente que cobra 70, 80, 90, mais de 100 mil reais por uma mentoria. E tem gente que paga por isso. Então, e assim como tem gente que cobra 100, 200 reais, tem gente que também paga por isso. Então, acho que no mercado todo tem uma brecha para todo mundo que quer empreender. Sim. E eu acho que é ir de pouquinho em pouquinho, sabe? Vai um pouquinho, respira, analisa, faz aquela avaliação. Se algum cliente te der feedback, escuta o feedback com o coração aberto. Não se fecha, porque feedbacks são muito bons. Quando o feedback é construtivo, tá? E entender que, pelo menos no início da empresa, você não tem hora certa de trabalhar. É. Quando a gente abriu o Vale Carioca, a gente ficou 3 meses trabalhando todos os dias. Até o dia que eu quase fiquei maluca e falei, Isabela, você ficar um dia. Porque todo final de semana a gente arrumava alguma coisa pra divulgar a escola. E aí eu fui ficando. E aí acho que é o que a gente falou, é começar devagar, é começar do começo, cria um nome para sua empresa. Cria bem administração, galera. Missão, visão, valores, quais são os processos da sua empresa. Ah, eu vou fazer o cookie. Qual é o processo? É ir no mercado, é comprar os ingredientes, é separar os ingredientes, é mudar, fazer um cookie, é embalar o cookie, é levar o cookie e tal. Então, assim, O que a gente quer dizer com o processo? Então, se você mudar a pessoa que está fazendo, ela vai pegar aquela lista e vai conseguir fazer exatamente igual. exatamente. E aí, Ela não fez administração, mas fez entretente. ó,
Mas, não, mas assim, é isso. E assim, cria uma logo, sabe? Cria uma identidade visual para você e pro seu produto. Se for, eu vou vender através do Instagram, eu vou vender através do WhatsApp, cara, cria um caminho só para isso, né? Para não confundir também a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Separem as contas de banco, separem o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro seu. Separe as contas de banco. Agora essa dica aí. Mas é- número um. Mas entenda que existe a pessoa jurídica e vai existir a pessoa física. E a pessoa jurídica é uma coisa, a pessoa física é outra coisa. Por mais que estejam no mesmo corpo, são caminhos diferentes, né? Então, assim, tenha tudo organizado, tenha tudo bonito. A gente, quando abriu um pônei carioca, a gente contratou uma empresa para fazer a uma marca, para definir as cores, para definir tudo. Tudo, tudo, tudo. Para fazer, né, a identidade visual da nossa escola. Óbvio que essa identidade visual pode mudar ao longo do tempo, óbvio. A gente até fala que o carioquinho era o policarioca criança, que era a nossa sala antiga, e o cariocão Sim. é o policarioca já mais adulto das adolescentes. Então, as salas, essa nova sala tinha muito adesivo, era uma sala mais poluída, vamos dizer assim. Na época, super fez sentido pra gente. Hoje em dia, a gente prefere algo clean. Sim. Assim como o nosso Instagram, né? A gente teve uma época que o nosso Instagram era todo cheio de 300 coisas. E depois de um tempo, a gente preferiu algo clean. E pode ser que daqui a 2 anos a gente prefira. Muita ideia de moço. Mudar- Graças a Deus a gente pode mudar de ideia. E esse se permita, né, mudar de ideia. Esse mercado pode mudar, né? O mercado pode mudar, se permita mudar de ideia. Tenha uma rotina de trabalho. Não é porque você é cliente que você não trabalha e vice-versa. Não é porque você não é CFP que você não trabalha. Então, assim, cria uma rotina. Se a sua... Apesar de que muita gente vai achar que não. Mas, assim, se você quer começar a empreender, se você tem uma jornada, cria uma rotina, pega meia hora do seu dia para se dedicar à sua empresa, que seja meia hora, 15 minutos. A gente funciona muito com lista, né? A gente faz a lista de tudo que a gente tem que fazer e a gente vai indicando. Às vezes tem mais coisas, às vezes vai ter menos coisa. No começo do mês tem uma Até você demanda. priorizar, né, o que fazer. Começo do mês vai ter uma demanda maior, final do mês às vezes é menor. Depende, vai dependendo muito. Mas assim, por exemplo, todo dia 20 eu preparo o marketing do mês seguinte da escola. Eu penso no criativo, monto uma planilha meio caótica, achei bem e eu não tô bem. Mas assim, é todo dia 20. Então eu tenho isso na minha rotina mensal. Todo dia 20 eu faço isso. Porque se eu deixar pra ver depois, a vida atropelou e eu não vi. E quando a gente vai ver, vai dar tudo uma cagada só. Mas se eu tenho a rotina ideal pra ir acordar, treinar, começar, né, realmente bem fazer da vida de luta e de esposa, de dona de casa, e de quarentena. Mas eu acho que cada um tem a sua rotina, né? Ter disciplina e disciplina para cuidar de você, cuidar do todo, faz diferença no negócio também. Sim, eu acho que disciplina é uma palavra, né? Quando você empreende. Porque se você não tiver. E eu acho que é entender que os erros são momentos que quem tá começando. Assim como a gente cai, como a gente sabe, assim como a gente cai como quem tá aprendendo a andar, a gente cai como a gente vai começando a andar de bicicleta, talvez vocês acompanhando lá no joelho, talvez sim, talvez não. Mas peçam ajuda. Eu acho que é uma dica também que vale muito a pena. Eu acho também que quando a gente abre empresa, a gente tá sozinho, a gente aprende a ser eu. E a gente resolve Eu preso. eu presa. E aí acaba que a gente Ainda vai assim, ser eu não estou, né? Eu presa, tipo assim, eu presa de empresa e eu presa de empresa. muito sentido. Porque acaba que você vira uma sua controladora. E aí depois a empresa vai crescendo, você vai enrolar tudo. E aí você tem que aceitar que você tem que delegar. E aí a outra fase do empreendedorismo. Delegar. Aceitar que você não pode entender nos shopping. Nem tem que resolver. E aceitar que Deus tem alguém melhor do que você para fazer aquilo, né? Graças a Deus. Ainda bem que você voltou. Hoje, Deu horrível. ou às vezes entender que a pessoa que você achou que ia ser maravilhosa não é. Também. Então, assim. Mas é isso, é delegar. E aí, quando você tem um tal do processo que você fez lá no começo, quando a sua empresa era desse tamanho aqui, ó. Faz todo sentido agora. Porque você pode dar pra outra pessoa fazendo exatamente a mesma coisa. A gente tem o processo do CUD aqui da escola, até na resenha, que é o nosso empreendimento, a gente tem os processos de que cada pessoa do nosso staff faz. Porque como o Michel falou, se ano que vem não puder ser fulano aqui, a Ciclona vai ganhar um papelzinho, ela vai fazer exatamente a ela mesma vai coisa. fazer. Talvez tenha dúvida, adaptações, mas
o básico, né? Ela sabe fazer. Então, assim, peçam ajuda, não se comparem. Eu acho que o mundo hoje em dia, até puxando para as lives que a gente já fez de comparação, de se comparar com pessoas, artistas, é muito fácil da gente querer se comparar e a gente não sabe o que está por trás daquilo ali. Eu acho que eu falei até na live passada. A gente só vê uma parte, né? A gente só vê um retrato, porque a pessoa quer mostrar. A gente só vê a ponta do iceberg, quando na real 90% do iceberg está embaixo d'água, né? Então, assim, você só vê a ponta. Não, e às vezes a pessoa, gente, teve uma ideia muito mais genial que a tua. Às vezes a pessoa deu sorte, às vezes a pessoa tá lutando por isso há 15 anos e você fala, ó, Chegou agora, tadinha, a pessoa falar, se fudendo, não começar a puxar, cara. E assim, acaba pra gente mesmo. Eu falo, a nossa jornada no Poli Carioca não começou em 2019. O Poli Carioca concretizou em 2019, mas acho que desde quando eu comecei a dar aula em 2016, eu já estava me preparando para algo que estava por vir. Não sabia ainda na época o que era, mas assim, eu acho que já estava né, no processo de ele vai me ensinar aula bem. Hoje eu dou aula há 10 anos. né? Eu não comecei a dar aula ontem. Então, assim, e aí, se a gente até brinca aqui na escola, porque às vezes as alunas não marcam no aplicativo, marquem no aplicativo. Ah, mas eu falo, mas vocês já não vão estar aqui? Eu falo, gente, mas a gente programa a aula, a gente pensa na aula, sabe? A gente monta a aula, a gente estuda, a gente pesquisa para tentar trazer para vocês, a gente faz aula com as pessoas, a gente faz curso. Então, assim, tem todo. Vocês acham que é assim, né? Não é aula. Tem toda essa questão. E eu acho que a partir do momento que você escolhe empreender, não pode ser uma pessoa que desiste rápido, nem fácil. Apesar de dar vontade, como achei de frequência, porque os dias que dá vontade de desistir são mais frequentes no dia que você fica orgulhosa. E aí eu acho que entra até numa coisa que eu falei essa semana na minha terapia. Eu acho que na terapia comigo no terapêutico. Que é se apegar ao propósito. Do porquê você ter começado aquilo. Porque eu acho que é uma forma de você estar conectado com a essência para fazer do que aquilo ali dá certo. Potencial, né? E pode ser que um dia isso não faça mais sentido e tá tudo bem também. Não é aquela coisa de, então pra sempre eu vou ter que dar aula de polidense, porque eu polidense pra mim, uma vida. Não, pode ser que daqui a 10 anos eu fale, gente, não dá mais. Mas assim, quando. Acho que eu nunca pensei em desistir. Não pensei em desistir, porque não vai pegar, não. Mas eu acho que se você se apegar no propósito da coisa maior, e entender que os próprios superlongos vai ter dificuldades. Vão ter prós, vão ter contras. E Muito quando, mais pontos do que pontos. e quando você acha que pega no propósito, pega ali naquela essênciazinha do porquê que você tá ali. É aquela coisa, né? Tem dia que parece que você tá nadando, aí você dá pra um caixote, aí você nada, você toma um caixote, você nada, toma um caixote. E aí você tem que lembrar o que você teve vontade de levar no mar. Porque senão você não tem o que você tá fazendo ali. Gente, Eu tô imaginando as pessoas chegando na beira que tu tá imaginando assim? aí a aluna faz essa. Aí a pessoa de novo chega na beira da água. Essa metáfora é tua, só Não, mas é isso, é de nadar e morrer na praia. Tem dias que você é assim e tem dias que não. E foi o que a gente tá falando. Lembra por que você tem que começar a nadar? Quando você vê torrada essa aventura e essa loucura. Não ignorem a saúde física e mental de vocês. Por mais que seja difícil, por mais que seja corrido, dá pra encaixar num dia que seja 5 minutos de meditação. Gente, enquanto você toma banho, todo mundo toma um banho de verdade. Toma banho, né? Bateu já no seu corpo. Qual o signo dela? Valendo! Se ele estiver assistindo, ele vai falar, não gasta nada de tomar banho. Ele fala, eu sou carioca, eu gosto de tomar corpo. E aí? Eu sou virginiana. Mas que você bate um seu relaxante de 5 minutos, sabe? Você só come um banho presente mesmo, né? Você tá esfregando a cabeça respondendo o WhatsApp. E dá pra você também, ai, mas eu tô muito cansada, cara. Acorda 5 minutos mais cedo, faz uma longa mesmo, ou seja, vai começar o dia pra despertar antes de dormir. Passou na live já uma vez. Live relaxada, a gente vai ser rapidíssimo. Foi convidado pela Tchan, então assim, dá pra você encaixar no seu dia, cara. Dá, eu sei que é difícil, acho que pode falar com bastante propriedade. E entender também prioridades. Ontem a gente estava resolvendo uma coisa e eu não fui pro treino. Funcional. E tá tudo bem também. Ó, não tô entendendo, eles estavam resolvendo uma coisa. Fizendo.
Eu falei que ia ter novidade em mês de fevereiro, olha só, só que você vai ver ser mal rápido. A gente Mas, vai falar no fechamento da live. mas, assim, dá pra você encaixar, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. Cara, às vezes você consegue ir pedalando pro metrô pra ir pro trabalho, sabe? Pra ir fazer alguma coisa que você tem que fazer. Então, assim, isso já é uma atividade, isso já é uma forma de. Você tá em movimento, você tá, né, fazer o exercício, até na cabeça também, de dar uma esvaziada. É, eu acho que uma coisa que quando a gente empreende também faz muita diferença é você ser humilde e você querer aprender. Eu acho que a gente tem que entender que a gente somos seres humanos. Sim, ainda mais se for uma área que você, por exemplo, eu e a Bela, a gente foi aluna frequente só de um de mole. Então, quando a gente desenvolveu o nosso, a gente foi estudar como o resto do mercado se comportava para ver o que fazia sentido pra gente. Então, assim, a gente foi aprender com outras pessoas também, né? Não só a poli, como também a forma de funcionamento do de poli. Então, acho que é o aprender. Por mais que você já esteja no ramo, ou esteja começando você nunca vai parar de estudar, mas eu acho que se você qualquer profissão que você escolha, você sempre vai. E aí entra aquilo que a gente falou. O mercado muda, a economia muda, o padrão de consumo muda, né? Você precisa estar ali que você estude para entender como é que tá agora. Por exemplo, ó, quem usa TikTok, Instagram, a cada 2 minutos lança uma atualização nova, que o Reels que bombava já não bomba mais, que agora o que bomba é carrossel, que usar hashtag da Vimopa, hoje em dia a hashtag não serve para mais nada, que se você tem que fazer um plano inicial de 3 segundos, senão a pessoa envia o seu vídeo lá longe, faz... Então, assim, e aí você tem que estar o tempo todo aqui, ó, estudando, pesquisando, aprendendo, lendo sobre, pra entender mesmo, também entender. Às vezes isso é como meu, mas também tá tudo bem, né? E aí, acho que sobre empreender é isso. Se ficar alguma dúvida, gente, vocês podem trazer pra gente na Ela próxima não quer falar live. de novo. Ó, dessa vez ela não tá tímida. Ah, não, ela tá tímida, sim. Tempo de qualidade é a minha vida. Tempo de qualidade. Você precisa de tempo de qualidade. Mesmo que você ainda seja CLT, CNPJ, mãe, pai, tia, avó, irmã, namorada, que todas as funções que você tiver. É sobre tempo de qualidade. Tempo para você, para tua família e no seu trabalho. Igual essa é o seguinte. É, falando um pouquinho da resenha, que é uma outra, a gente nosso filho, nosso filho caçula, nossa filha caçula. A resenha é um festival que a gente organiza, a gente está aí no Fruto 2024, 25, 26, Pra quarta edição fora da escola. quinta edição. Ao total, teve a primeira edição foi dentro da escola. Sim, 2022. Agora a resenha de 2026 já tem data, já tem lugar. Ela vai acontecer agora no final de julho. A gente mudou um pouquinho por conta desse cronograma de 2026. Que tem uma Rio, tem eleição, tem roda. E aí entra mais uma vez entender o mercado e entender o que está acontecendo. Exato, porque para fazer evento no Rio durante o Rock in Rio é um trampo inviável. Mas voltando, vai ser no dia 24, 25 e 26 de julho, no nosso querido Hotel Brisa Bar, no mesmo lugar que foi a resenha em 2024. Um pouquinho maior. Um pouquinho maior, porque a gente vai estar em outra sala. E o tema esse ano, como a maioria já sabe, é o universo místico. E o regulamento sai, não, dia 19 de julho. Depois do carnaval. Depois do carnaval. Quando vocês estiverem prontos, sentada numa cadeira, aí. criança pegando mais memória na cara de vocês. Mentira. Mas, sobre empreender, se você não pode, se você não é do Rio, segue a nossa página, compartilha, comenta, não só da resenha, mas do Pode Carioca. Se quer ver a gente falando de outras coisas assim, você pode, todo mundo pode pedir. O que mais? Compartilha, comenta, pede tema pra gente pra vir cantar. Fala o que vocês querem de bom cuidado aqui, que a gente vai tentar trazer. Prestigie os amigos e amigas de pessoas Empreendedores, né? empreendem, não for. Porque às vezes a gente vê apoio de um monte de gente desconhecida e quem é amigo não apoia.
E aí, quando eu falo de apoiar, não precisa, não precisa gastar dinheiro, galera. É compartilhar, é curtir, é comentar. Às vezes é indicar pra uma pessoa, né? Tipo assim, olha, não, acho que você vai gostar disso. Só de Faz compartilhar. diferença. Já faz toda a diferença e custa Zero reais. o tempo de vocês. Mas é isso, ó, se puder ir rebeldes, vai rebeldes, se puder comentar os posts que a gente trouxe na live com o Rony e com o Júlio, comentem. E não é só emoji, comenta com vontade, comenta com presença mesmo, é botar três palminhas. Eu gosto de falar de presença. E é isso, esperamos vocês na resenha ou no Poli Carioca, ou na semana que vem no nossa próxima live. Cara, ideia bosta. Depois eu falo. E pra finalizar, eu vou deixar a nesse textinho. Ah, tá lendo também. São músicas mais que eu sou lendo. Vamos lá. Empreender começa de dentro para fora. Quando você pula do corpo e da mente, o negócio cresce junto. Incentive o primeiro passo ainda hoje. O meu da prêmio. Beijo. A gente se vê Obrigada. semana que vem. E é isso.